Galera, vamos continuar nossa aulinha de Linux. Vamos ver agora só uma informação aí para constar, que são as permissões tidas como padrão para pastas e arquivos. Sempre que você cria um diretório, a permissão padrão é 755. O que significa isso? Sempre que você cria um diretório, a permissão padrão é o quê? RWX, R-X, R-X. Essas são as permissões tidas como padrão para um diretório, para uma pasta, para um diretório. Pasta é uma terminologia muito Windows, né? Diretório. 644 são as permissões tidas como padrão para um arquivo. 644 vai ser o quê? R, W, hífen, R, hífen, hífen, R, hífen, hífen. E o hífen na frente para indicar que é o arquivo. Beleza? São as permissões tidas como padrão. Se você quiser alterar esse padrão, o comando que permite isso é o comando UMESC. Beleza? Vamos lá, provinha da Universidade Federal de Goiás. Muitas vezes, um usuário do sistema operacional Linux Ubuntu é uma das principais distribuições usadas atualmente, precisa executar programas com permissão de superusuário. Para isso, ele pode usar o comando... E aí, galera? É o comando sudo. Letra C de Charlie. Root é o próprio nome do superusuário. Superusuário. Lembrando que o superusuário pode tudo, né, gente? O superusuário independe de permissões, ele pode tudo. Chmod é para alterar as permissões de um arquivo. Beleza? E esse comando show, CHOWN, vai permitir alterar o dono de um arquivo. Altera o dono, o usuário, né, dono de um arquivo. Embora tenha aparecido como uma alternativa errada, não custa nada a gente saber. Beleza? Vamos lá. Deixa eu mostrar no Linux uma necessidade disso, de usar o comando sudo. E a gente já vai adiantando a matéria. Se vocês observarem, eu estou no usuário Renata Costa, no grupo Renata Costa, né, nesse subdiretório Oi aí, que eu vou colocar aqui PWD para a gente visualizar. Legal. Imaginem que eu quero criar um usuário Christian. O que eu posso fazer? Se eu tentar colocar aqui o comando para criar o usuário, add user Christian, ele diz que somente o root pode acrescentar um usuário ao grupo do sistema. Eu não sou root, então não vou conseguir. O que eu posso fazer? Sudo. Aí o comando sudo é para eu, nessa linha de sintaxe, nessa linha, exercer o poder do root. Então eu vou colocar aqui add user Christian. Agora olha o que eu estou fazendo. Sudo. Eu estou como usuário root. Add user, eu vou acrescentar um usuário Christian. Enter. Aí ele perguntou a senha do root. A senha para Renato da Costa, para que ele possa exercer o papel de quê? De root. Aí eu vou colocar aqui a senha. Beleza. Ele começou a adicionar o usuário root. Notem que ele vai criar o grupo Christian. Ele criou o usuário Christian. Ele criou o grupo Christian. Ele cria um grupo para colocar o usuário. Depois a gente pode colocar esse usuário em outros grupos. Ele vai criar o diretório pessoal do Christian. Ele vai copiar. Olha que coisa interessante. Isso aqui vai cair numa questão daqui a pouco. Ele vai copiar os arquivos de dentro desse diretório Shell para o diretório Christian. Aqui a gente tem a configuração padrão. Vamos colocar. Ele copia para o usuário. Ele pediu para digitar a nova senha. Vamos colocar a senha aqui. Então, a senha vai ficar... Legal.
ele atualizou a senha com sucesso. Aí vem aqui, informe o novo valor ou pressione Enter para aceitar o padrão. Gente, o nome completo. Eu poderia preencher o nome dele, né? Christian Argentino. Número da sala, 24. Fone do trabalho, 2222. 3333. Residencial não quero. Outro também não. Informação correta? Sim. Legal. Aí eu preenchi dados sobre o usuário. Agora, se vocês observarem, ó, eu vou mandar listar aquela pasta home. Observem que agora tem uma pasta Christian e uma pasta Renato da Costa. Né? Eu estou trabalhando com o usuário Renato da Costa. Se eu quiser passar para o usuário Christian, eu vou colocar su Christian. Aí, ó, eu estou trocando de usuário. Agora eu estou com o usuário Christian. Observem que o nome do usuário aparece antes do arroba. Legal? Agora, quero voltar para o usuário Renato. Então, su Renato. É Renato da Costa. Meu usuário é Renato da Costa. Su Renato da Costa. Se eu não colocar o mesmo nome, não vai funcionar. Beleza? E assim, com o comando su, eu posso trocar de usuário. E com o comando sudo, eu posso assumir o usuário root. Ah, deixa eu limpar a tela agora, que tá uma bagunça. Vamos voltar para as questões. Vamos lá. O comando chmod do sistema operacional Linux serve para configurar as permissões de uso de seus arquivos e diretórios. Legal. Qual a sintaxe deve ser utilizada para configurar o arquivo aluno.txt, atribuindo permissão de leitura, escrita e execução a todos os usuários do sistema? Gente, leitura é 4, escrita 2, execução 1. 4 mais 2 mais 1 dá 7. Para o usuário, para o grupo e para o outro. Então tem que ficar o quê? 7, 7, 7. A única sintaxe que tem 777 é a sintaxe da letra A. Por que o pessoal da prova da Universidade Federal de Goiás ficou na dúvida da letra A? Por causa desse sudo na frente. E o que o sudo faz? Faz com que ele execute esse comando com privilégios de root, com poder do usuário root. Então, se o arquivo fosse dele de fato, ele não precisava colocar o sudo, né? Porque ele já é o dono do arquivo. Mas, de qualquer forma, colocar o usuário root sempre vai permitir que ele faça qualquer coisa. Então, a letra A não tem nenhum erro de sintaxe. Esse sudo aqui só fez o quê? Chamar o usuário root e mandar o usuário root executar esse comando. Então, gabarito da questão, letra A de alfa. Vamos lá. Universidade Federal de Pernambuco. Suponha que no Linux, um arquivo ou pasta possui as seguintes permissões de acesso. A gente já sabe que é uma pasta, né? Porque começa com D, separando de 3 em 3. Ó. 7, 7 e 4, né? Suponha que foi executado o comando chmod go. O que está dizendo go? Esse go representa o grupo e o outros. Vai tirar a permissão de... O menos vai tirar, vai subtrair as permissões de escrita e execução. Escrita e execução vão sair. Então, o que vai acontecer? Isso vai passar a ser drwx, não vai mexer no usuário. E vai ficar r, hífen, hífen, r, hífen, hífen. Por quê? Tanto o grupo quanto outros, ambos perderão o w e o x. Vamos lá. Após esse comando, os usuários do grupo, exceto o dono, não podem acessar a pasta. Gente, ela só será lida, correto? Aí, vocês têm que visualizar, talvez, para vocês entenderem. Vou criar aqui mkdir
Pasta. Criei uma pasta chamada pasta. Beleza. Então, tenho lá uma pasta chamada pasta. Um diretório chamado pasta. Aí, gente, eu vou colocar chmod 000 pasta. ls-l, vi as permissões, ó. Pasta tá sem nenhuma permissão. Eu tô dando ls, eu consigo ver que tem pasta lá. Mas eu vou tentar entrar em pasta, cd pasta. Permissão negada. Por quê? Porque eu não tenho a permissão de execução. Para eu entrar numa pasta, eu tenho que ter a permissão de execução. Então, esse já é o detalhe que eu quero. Entrar seria executar. Então, eu vou colocar chmod 100 pasta. Agora, ls-l. Agora eu tenho a permissão de execução. Pasta, eu tenho a permissão de execução. Então, significa que eu vou conseguir colocar cd pasta. Entrei no diretório pasta. Olha aí que legal. Agora, se eu tentar colocar um ls, eu não consigo ver nada que tem no pasta. Por que eu não consigo ver? Porque o R não está habilitado. Então, eu teria que colocar chmod 300 pasta. A partir do momento que eu coloquei cd pontinho, pontinho, chmod 300 pasta. cd espaço, pontinho, pontinho, para sair desse diretório para o diretório anterior. E, legal, agora alterei as permissões, olha lá. Agora, se vocês observarem pasta, eu vou poder fazer o quê? Eu botei 3. Não, 3 não serve. 3 é para escrever e executar. Eu tenho que colocar aqui, vou botar o 500, né? 500. 500, né? Na verdade é RX para o usuário, 0 para o grupo e 0 para os outros. Legal. Agora, cd pasta. Entrei no pasta. ls. Ele vai mostrar que o pasta está vazio. Beleza? ls-a para listar tudo. Mostrou lá o pontinho, 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 está vazio, não tem nada. Mas agora eu consigo visualizar. O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente? Que eu quero mostrar que quando eu penso em diretório, o R permite que eu dê um ls, permite que eu visualize o que tem dentro. Mas se eu não tenho X, eu não consigo entrar. Beleza? O X é o que vai permitir o quê? A execução. E um outro detalhe. É possível, Christian, que a gente tenha permissões para um diretório e permissões para um arquivo. Aí o usuário não tem permissões no diretório. Por exemplo, ele não tem permissões para escrita no diretório, mas tem permissões para escrita no arquivo. O arquivo está dentro daquele diretório. Prevalecem as permissões do diretório. Né? O mais restritivo vai ser o do diretório. E se ele não pode salvar no diretório, ainda que o arquivo que esteja dentro do diretório tenha permissão, ele não vai conseguir. Legal? Vamos lá. Então, o que está dizendo aqui? Ó? O usuário pode tudo e os outros só vão poder ler o diretório. Não é isso? Letra A. Os usuários do grupo, exceto o dono, não podem acessar a pasta. Não podem, porque não tem o X. Embora outros usuários possam. Aí tá errado, né, gente? Por quê? As permissões que existem para o grupo existem para os outros. Então, todas as restrições do grupo vão ser restrições para os outros. Quando ele colocou os usuários do grupo, exceto o dono, não podem acessar a pasta. Embora outros usuários possam. Embora tá errado, letra A tá fora. Letra B. Nenhum usuário, com exceção do dono, pode acessar ou modificar a pasta. É o gabarito. O dono pode tudo porque está RWX. Os outros não vão conseguir acessar porque não tem um X e não vão conseguir modificar porque não tem um W. Então, gabarito letra B de bravo. Essa é uma questão mais difícil, né? Os usuários do grupo, exceto o dono, não podem executar o arquivo, embora outros usuários possam. Gente, as permissões para os outros
para o grupo e para os outros, né, que é o Hugo, grupo e outros têm a mesma permissão. Letra D, apenas os usuários do grupo podem modificar e executar. Não, ele tirou a opção de modificar e executar do grupo e dos outros. Todos os usuários podem modificar e acessar a pasta? Não, ele tirou. Olha o hífen lá no chmod. Então, gabarito da questão, letra B de bravo. Ok? Continuando, comandos para manipulação de usuários. Esse comando add user, né? Vai ser o comando para adicionar usuário. Comando para adicionar grupo. Comando para trocar usuário de grupo. Comando para excluir o usuário. Comando para trocar o dono de um arquivo ou pasta. Um arquivo, um diretório. Comando para trocar de usuário. Comando para trocar de senha. E comando para ver uma lista do horário dos logins. Como é que é? É last log. Ele vai mostrar um histórico dos logins. Um histórico dos logins. Então, vamos ver. Last log. Olha lá. Ele está dizendo quem nunca logou. Beleza? Lembrando que eu estou numa máquina virtual, né? Então, uma sintaxe, uma definição resumida aí dos comandos. Vamos para as questões. O utilitário Linux usado pelo administrador do sistema para a criação de uma nova conta de usuário. Nova conta add user, letra D de delta. Ok? Agora a gente vai fazer uma penca de questões aí prefixando conteúdo. Assinale a alternativa cujos comandos completam respectivamente e corretamente o texto a seguir. Para realizar a criação de um usuário no Linux, utiliza-se o comando. Eu não posso usar userdel. Userdel é para excluir um usuário. Gente, olha que questão meio tosca, né, da prefeitura de Piraquara. Ele quer criar um usuário e ele quer apagar o mesmo usuário. Então eu tenho que usar o comando add user e eu tenho que usar o comando userdel. Beleza. Add user e userdel. Add user e userdel. As três primeiras tem esse comando. Então a D é tão horrorosa. Só que ele está dizendo que ele quer apagar o mesmo usuário, gente. Aqui ele criou um usuário Chaves, apagou um usuário Kiko. Era só questão de atenção. Aqui ele criou um usuário Kiko, apagou um usuário Chaves. E a gente percebe que esse examinador é fã do Chaves, né, cara? Pensar em Kiko e Chaves na prova, uma bobeira, gabarito, letra B de bravo. O mesmo nome que ele cria, ele tem que apagar. É o que está escrito no enunciado, mesmo usuário. Legal? Em um ambiente Linux, a associação de uma conta de usuário já existente a um novo grupo é feita através do comando usermod. Ok? Então, o gabarito aí é o que? Letra D de delta. Isso é para exemplificar como isso já foi cobrado. Observem que as questões são bem objetivas, né? Bem literais aí. Questão da Fundação Getúlio Vargas.
Vamos lá, provinha do TRE do Rio de Janeiro. No Linux, a sintaxe sudo adduser fulano. Gente, sudo a gente já aprendeu que é para quê? Para assumir poderes do usuário root. Adduser é para poder criar o usuário. Então vai criar um usuário fulano. Até aí tá certo. No grupo etc/shell, bem como criará o diretório home fulano. Gente, não vai criar o usuário fulano nesse grupo. Não vai criar. Aí a questão tá errada. O que você tem que saber? /etc/shell com um L só é a ideia do esqueleto, onde ele vai copiar o padrão. Ele copia tudo desse shell para o usuário novo. Né? Esse shell é o quê? É como se fosse o meu padrão. Quando eu criar um usuário, ele vai criar o usuário com esse padrão, com o que está no esqueleto aí. Então, a questão está errada. Agora, ele vai criar um diretório home fulano? Vai, porque cada nome de usuário vai ter o quê? Um diretório dentro da pasta home para ele guardar seus arquivos pessoais. Então, questãozinha do TRE, certo ou errado? Errado. Um L só. Vamos que vamos. A execução bem sucedida do comando sudo adduser test permite que um usuário que não seja o root, administrador do sistema Linux, possa adicionar ao computador corrente um novo usuário, legal, cujo login é teste, beleza. Informando entre outros atributos o nome completo. Informando entre outros atributos. Eu não criei lá Christian Argentino, no meu exemplo. Eu coloquei a senha dele. Então essa questão está certa. Beleza? Provinha da Petrobras. Os clientes Windows de uma rede local com servidor Linux, essa é legal, acessam arquivos hospedados nesse servidor por meio do... Olha o que ele está colocando. O cara montou uma rede local, aí ele tem máquinas com Windows, mas o servidor é um servidor Linux. E eles vão acessar os arquivos. Como é que eles vão... É possível acessar os arquivos? É possível ter computadores com sistemas operacionais diferentes numa mesma rede? Claro que é possível, basta que eles tenham o mesmo protocolo, né? Um exemplo disso é o TCP/IP. Na internet a gente tem computadores diversos. Agora, dentro dessa rede local, para acessar esses arquivos do servidor Linux, existe um programa chamado Samba, que tem essa finalidade. Então, um gabaritozinho aí é o que? Letra C de Charlie. A gente tem que começar a conhecer os programas que são usados no Linux, porque eles podem aparecer. Então, o objetivo do Samba é permitir que você tenha uma rede com computadores com Linux, com computadores com Windows, e eles conversem a nível de quê? De transferência de arquivos. Então, essa questão da Petrobras, gabarito letra C de Charlie. Ok? O Samba é que vai permitir que eu tenha um servidor Linux sendo acessado por máquinas com Windows. Vamos que vamos. Qual a função do comando shutdown? Assim como a gente tem que desligar o Windows para poder desligar o computador, no Linux é a mesma coisa. Sempre que eu quiser desligar a máquina, eu tenho que executar um comando. Existem 3 comandos para desligar a máquina. Shutdown, o nome sugere, né? Desliga ou reinicia o computador. Né? Se eu colocar shutdown now, eu vou desligar agora. Aí, se eu colocar shutdown, cada comando tem sempre os seus parâmetros, né? Eu posso colocar shutdown, "-h" para desligar, posso colocar "-r" para dar um reboot. É por isso que ele coloca desligar ou reiniciar o computador. Beleza? E eu posso especificar, inclusive, se eu quero fazer isso naquele momento, se eu quero dar um tempo, eu quero desligar daqui a 10 minutos, eu quero desligar daqui a 10 horas. Isso pode ser manipulado no Linux também, através de parâmetros. Outras questões agora acerca do Linux, gente.
outras questões. Provém de Polícia Civil do Espírito Santo, delegado de polícia substituto. Vamos lá. O sistema de diretório do Linux apresenta os diretórios de maneira hierarquizada. Até aí está perfeito, né? Até aí está perfeito. Por quê? A gente tem uma estrutura de árvore de diretórios. E essa estrutura de árvore de diretórios, ela inicia através de quê, gente? Da barra. Então, até aí tranquilo. Árvore de diretórios, a partir da barra. A gente pode falar que a gente tem uma estrutura de árvore, uma estrutura unifilar, só tem um caminho para chegar ao destino, é unifilar. Então, essa questão está certa. A estrutura hierárquica também é conhecida como árvore de diretórios. Próxima. Em um computador em que se usa o sistema operacional Linux, os arquivos referentes ao monitor, ao disco rígido, às unidades de CD, à porta de impressora, ao modem, são localizados no diretório especial /etc. Aí a questão está errada. Por quê? O diretório que vai guardar os dispositivos é o diretório dev, que é a abreviação de device. Beleza? São os dispositivos. Os dispositivos ficarão no diretório /dev. Aí é importante estudar a teoria dos diretórios. Não deixem de ler o PDF do professor Diego Carvalho, que está top aí, colocando a teoria dos principais diretórios, né, do Linux, os diretórios que são criados por padrão quando você instala o Linux. Vamos lá. Em um computador em que se usa o sistema operacional Linux, os arquivos referentes ao monitor, disco rígido e unidade de CD são iguais? São iguais. Então, se são iguais, a gente já sabe que está errado, porque deve. Beleza. Técnico do TRT, 24ª região. Considere as seguintes declarações sobre o Linux. Item 1. Os caracteres minúsculos e maiúsculos são tratados de forma diferente. Beleza. Por isso que ele é o quê? Case sensitive. Ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Se eu criar um diretório com uma letra maiúscula e tentar abrir com uma letra minúscula, eu não vou conseguir. Então o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, já eliminei duas. Item 2. Não existe arquivos com extensão exe para programas executáveis. Isso é verdadeiro também. No Linux existem arquivos binários e existem arquivos de texto. Esses arquivos binários seriam, de certa forma, equivalentes aos arquivos executáveis. Mas no Linux, a gente não tem aquele caráter da extensão, nem tem obrigatoriedade de extensão, e as extensões binárias, elas não têm esse .exe. .exe é a característica do Windows. Ok? Então, o item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, o 3 tem que estar errado, né? Não, poderia ser ainda a letra E. Vamos ver. Os arquivos que terminem com asterisco são considerados ocultos. Essa é falsa por quê? Não é terminar com asterisco. É iniciar com um ponto. Se eu salvo um arquivo com o nome .renato, esse é um arquivo oculto porque ele inicia com ponto. Então, ponto no início do arquivo é que é um indicativo de arquivo oculto. O 3 está errado, gabaritozinho, letra D de delta. Ok? Provinha de técnico do TRE, segunda região. Num computador sob Linux, para executar várias tarefas encadeadas sem intervenção do operador, para executar vários comandos em uma linha só, a gente separa esses comandos com pipeline. Isso tanto no Windows quanto no Linux. Gabaritozinho, letra B de bravo. Se eu quiser colocar vários comandos em uma linha, eu posso separar os comandos com o pipeline. Ok? O pipeline tem essa funcionalidade. Então, o gabarito é o que? Letra B. Pipeline é essa barrinha em pé.
Ok? Vamos lá, encerrar todas as atividades do Linux. Eu quero desligar a máquina. Preparando a máquina para ser reiniciada ou desligada. O comando que vai fazer isso é o comando shutdown, gabaritozinho, letra A. O que eu tenho que comentar aí? Existe o comando reboot. Existe o comando reboot. Existe o comando kill para encerrar um processo travado, né? Por exemplo. E esse power off, ele existe, mas ele tem que ser junto. Ele não pode ter espaço. Não tem o espaço. Vocês vão aprender na próxima questão que existem 3 comandos que podem ser utilizados para desligar o Linux. A gente até agora conhece o shutdown. Então, o gabarito é o que? Letra A. Mas já haverá uma questão cobrando isso aí. Vamos até corrigir logo, depois eu volto. Um computador com sistema operacional Linux não deve ser desligado diretamente, sem usar o comando o quê? A gente tem 3 comandos para desligar. Pode ser o shutdown, pode ser o halt e o power off. Então o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Por que estava errada a letra A? Por causa do somente. Então, gabaritozinho, letra B de bravo. Ok? Shutdown, halt ou power off. São os 3 comandos que podem ser utilizados para desligar o Linux corretamente. Agora, no ambiente Linux, o aplicativo Apache, ele é um software livre. Pode ser usado no Windows também. O que você tem que saber, gente? Da mesma forma que vocês aprenderam que o Samba, né, tem a funcionalidade lá de permitir o acesso a arquivos em um servidor Linux, arquivos quaisquer, né? O Apache, ele é um servidor web. Como assim? Ah, gente, eu quero montar uma intranet na empresa. Quero que os funcionários possam acessar páginas da intranet no servidor. Assim como o Google Chrome é um software cliente, o Google Chrome, Internet Explorer, o Edge, o Firefox, são todos programas clientes. É preciso que a gente tenha um servidor e um software servidor para poder disponibilizar o acesso com HTTP. Né? Para que a pessoa coloque lá http:// e digite o nome da página da intranet, tem que ter um servidor armazenando aquela página e oferecendo esse acesso. O servidor Apache é muito comum porque ele é gratuito, ele é livre, né? E o objetivo dele, então, é o quê? Oferecer o serviço de páginas, o serviço da web, seja na internet, seja na intranet. Então, gabarito da questãozinha, letra B de bravo. Provinha de auditor fiscal de controle externo. O diretório principal do Linux é o diretório raiz. Esse diretório raiz, né, que é a denominação do diretório principal, que é o início de tudo, é a barra. Então o gabarito é o que? Letra D de delta. Lá no Windows, seria, por exemplo, um C2 pontos, um D2 pontos, o início de tudo. Agora, no Linux, o início de tudo é a barra. Então a barra é a raiz. Gabaritos em letra D de delta. Ok? Exercício de fixação. TRE de Minas. Um arquivo oculto é o arquivo que é precedido por um ponto. Não aparece nas listagens normais. Quando eu dou um ls lá, ele não aparece. Ele é identificado por o quê? Um ponto no início do nome. Um ponto no início do nome. Então, o gabarito é o que? Letra A de alfa. Beleza? Provinha do TRE de Minas. Vamos lá. Questãozinha do CESP. Considerando os sistemas operacionais Windows, XP e Linux, não importa a versão do Windows, pode ser o Windows 10. Assinale a opção correta. Lembre-se que tudo isso que vocês estão aprendendo do Linux, a gente já trabalha há mais de 20 anos. Né? A sintaxe do Linux segue o padrão do POSIX. E o Linux é de 1991. Então, tranquilo.
GNOME é o sistema gerenciador de usuário do Linux. Gente, GNOME é interface gráfica. Interface gráfica, matéria do início do curso de Linux. Não é gerenciador de usuário. GNOME é interface gráfica. GNOME, KDE, são exemplos de interfaces gráficas. Black Box. Letra B. A opção Meu Computador do Windows XP apresenta características do usuário. Não, apresenta características do computador, né? Não do usuário. Não vou me estender porque o objetivo é o Linux. Letra C. No Linux, para se acessar a internet, é suficiente entrar no Windows Explorer. Gente, no Linux não tem o Windows Explorer, porque o Windows Explorer é um programa do Windows. Existe sim um programa equivalente ao Windows Explorer. Por exemplo, vou lá para o meu Linux. Eu ensinei vocês a apagar arquivos, né, a apagar diretórios, RMD, com aquela tela preta. Mas eu não preciso trabalhar nessa tela preta, gente. Não? Não. Olha aí. Eu tenho na tela do Linux, esse ambiente gráfico é muito mais amigável. Eu estou usando o Ubuntu. O Ubuntu é baseado em GNOME. Esse é o Nautilus, um gerenciador de arquivos que vem com o Ubuntu. Olha aí. Seria muito mais fácil eu aprender a abrir uma pasta dando um duplo clique. É muito mais fácil eu aprender que o F2 renomeia. Como é que é? O Linux e o Windows, eles começam a ficar parecidos. Se eu apertar um F2 aqui, eu posso mudar o nome do arquivo. Se eu quiser, eu arrasto esse arquivo para a coruja. Aí eu vou mover o arquivo, ele está lá. Ó. Eu posso chegar aqui e apertar Delete. Eu vou excluir o arquivo. Então, eu posso manipular os meus arquivos com um gerenciador de arquivos. Seria muito mais fácil, só que não cai na prova, gente. Não? Só cai o nome. O Linux ele não é cobrado de uma forma prática. O Linux é cobrado nas provas de uma forma muito teórica. Até porque a gente já viu que existem muitas distribuições, muitos programas alternativos. Então, letra D. O painel de controle do Linux possibilita a criação de arquivos e pastas. Painel de controle, gente, não é para criar arquivos e pastas, é para poder configurar a máquina. O gabarito dessa questão é letra E. E o que é importante? Você saber que o Nautilus é o programa, sim, semelhante ao Windows Explorer, que permite gerenciar arquivos num ambiente gráfico GNOME. No ambiente gráfico GNOME. Beleza? No ambiente gráfico KDE, já tem um outro programa que vocês vão ver na próxima questão, que também é do CESP. Enquanto o Windows utiliza o Windows Explorer para o gerenciamento de pastas e arquivos, o Linux não possui um aplicativo padrão para o gerenciamento de arquivos em modo gráfico. Gente, o que ele está querendo colocar aqui? Ó? Ele não possui um único aplicativo padrão. Existem vários. Sempre existem alternativas no Linux, né? Porque são programadores que ficam fazendo, colaborando, né, com esse projeto. Há distribuições do Linux que permitem para esse fim o uso de programas como o Conqueror. Legal, aí vocês aprenderam que o Conqueror é o gerenciador de arquivos da interface KDE. E o Nautilus é o gerenciador de arquivos da interface GNOME. Então, Conqueror no KDE e o Nautilus no GNOME. Essa questão está certa. Legal? Agora, Linus é o carinha que criou o Linux lá em 91. Olha a questão que caiu na prova da FUNCAB, né? Cargo de nível médio, salvo engano, noções de informática. A gente sabe que o Linux ele tem um código-fonte aberto,
significa que ele pode ser estudado, pode ser modificado, pode ser adaptado. E ele foi escrito em uma linguagem de alto nível, uma linguagem que o homem consegue entender, escrever, o programador, né? Qual é essa linguagem? É a linguagem C. O Linux foi escrito em C. Então o gabarito aí é letra E. Linguagem de programação pode não estar previsto no edital, mas você tem que saber que o Linux foi feito em C. E tem que saber que o Linux foi criado pelo Linus. Tem que saber o nome do carinha que é o fundador aí, né? O criador da primeira versão do kernel do Linux. Legal? Pascal, Fortran, Clipper são linguagens de programação. E eu tenho até saudosismo por algumas delas, tipo Clipper, Pascal. Mas o gabarito é letra E. O C, linguagem C. O nome da linguagem é C. Ok? Prova do IFE da Paraíba. Instituto Federal. Sobre o sistema operacional Linux, não se pode afirmar. Ele quer incorreto. Letra A. O Linux possui vários mecanismos de interface com o usuário. Entre eles podemos citar a KDE e GNOME, que são interfaces gráficas, né? Então a letra A está certa. O Linux foi desenvolvido por Linus. Legal. Linus Torvald. Legal. O nome do usuário administrador padrão é o root. Você pode até mudar esse nome por uma questão de segurança, né? Mas o padrão é o root. As distribuições do Linux voltadas para o usuário final, como o Ubuntu, que é a mais popular, já possui uma suíte de Office e um disco de instalação. Legal. Quando ele coloca suíte de Office, ele está falando o quê? LibreOffice, Apache Office, BR Office, algum tipo de suíte de aplicativos, né? Não é da Microsoft. Letra E. É a resposta. Por quê? A Microsoft ela não desenvolve programas para Linux. Eu não consigo rodar nativamente o Word, Excel, PowerPoint no Linux. Por isso que a gabarito é letra E, a incorreta. Eu não posso instalar o Word no Linux, Excel no Linux, PowerPoint no Linux de maneira original. Até porque são programas pagos, né? Não vem numa distribuição gratuita. E um outro detalhe. É possível instalar o Word no Linux? É. Aí você tem que colocar um programa chamado Wine. Beleza? O Wine é um programa que permite instalar aplicativos executáveis do Linux em aplicativos executáveis do Windows no Linux. Então o Wine permite instalar programas do Windows no Linux. Programas do Windows no Linux. Beleza? Por isso que ele colocou nativamente. É possível sim, mas não é nativo, não é originário, não é padrão. E a nossa última questão agora. Questãozinha da banca IPAD. Linux é um termo utilizado para se referir a sistemas operacionais que utilizam o núcleo Linux, como Ubuntu, Debian, SUSE, Slackware, enfim, tem uma penca, né? O núcleo Linux foi desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix. O seu código-fonte está disponível sob licença GPL, para que qualquer pessoa possa utilizar, estudar, modificar e distribuir livremente de acordo com os termos da licença. Inicialmente desenvolvido e utilizado por grupos de entusiastas em computadores pessoais, os sistemas operacionais com o núcleo Linux passaram a ter colaboração de grandes empresas como IBM, Sun, HP, Red Hat, Novell, Oracle, Google, Mandriva. O Linux apresenta uma série de comandos divididos em algumas categorias. Analise as opções a seguir. Analise as alternativas que mostram a correspondência correta entre os tipos de comando e os comandos apresentados. Vamos lá. Gerenciamento de arquivos. Qual aqui que serve para gerenciar arquivos que a gente aprendeu? CP copia. Se o CP copia, gerenciamento de arquivos. PWD é arquivos e diretórios, né? Exibe o caminho do diretório atual. Então, o 2
Ainda que eu não tenha ensinado o DF, vai lá no Guia Foca. Você já associa o 2 a 1. Então o item 1 é o 2. Se você sabe que o item 1 é o 2, acabou a questão. Gabarito letra B. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Para gerenciamento de usuários, a gente tem o quê? O su para trocar de usuário, sudo para ir para o usuário root. Uptime é um comando que dá o tempo que a máquina está ligada. Como assim? No Linux, como ele é muito usado em servidores, tem situações que o computador fica ligado ininterruptamente por meses. Então, se alguém quiser constatar qual foi a última vez que o computador deu defeito, né? Qual foi a última vez que a gente teve que reiniciar o servidor, eu posso usar o comando uptime para ver o tempo que a máquina está ligada, o tempo que ela não deu reboot, né? Que ela não reiniciou. Isso pode ser interessante para um administrador de rede. Comandos para redes e comunicação, eu vou pensar em quê? Redes, comandos para redes. Ifconfig, que é o principal comando de redes para poder verificar as configurações do IP. Se comparado com Windows, ele corresponde ao ipconfig. Legal? E gerenciamento de processos. A gente tem o item 4, né, com esse comando top, com diversos comandos aí para manipular processos. Tem o kill lá para fechar um processo, para matar um processo. Galera, o que eu posso recomendar? Acessem o Guia Foca, né? Eu vou reiterar. O Guia Foca tem que ser um material para vocês tirarem dúvida. Entra lá no guiafoca.org. Pegou uma questão. Tem um assunto que não foi abordado. Tem um assunto que... eu não sei o que esse comando faz. É uma alternativa errada, o professor não falou. O professor não falou todas as alternativas erradas. Aí o que você faz? Guia Foca, começa lá, iniciante. Vai baixar lá o PDFzinho. Baixou o PDFzinho. Você vai observar aqui no Guia Foca. Aí, gente, em casa vocês vão ter um leitor de PDF. Aqui no estúdio eu não estou conseguindo abrir o PDF, né? O PDB. Por isso que eu não estou conseguindo abrir. PDB não, PDF. Vamos lá. PDF. Entrou no Guia Foca. O que você vai fazer? Observa que ele já tem no índice. O mais importante é o quê? Comandos para manipulação de arquivos. Aí você tem comandos para manipulação de diretório. Comandos para gerenciamento de usuário, manipulação de contas. É o que eu tentei fazer, inclusive, durante a aula, né? Separar os comandos por categorias. Porque vocês observam isso nas questões. Comandos de rede. Podem cair? Podem cair. Então, acessando o Guia Foca, você tem um índice categorizando, inclusive, os comandos. Comandos para manipulação de arquivos, comandos para manipulação de diretório, comandos para manipulação de contas, que seriam as contas de usuário, comandos de rede, toda a parte de permissões de acesso, né, que é o papo do Hugo, do RWX. Esse é o material de referência que eu recomendo para que vocês tirem dúvida acerca de comandos, sintaxe e até mesmo entrem com possível recurso caso alguma questão implique necessidade de recurso. Galera, então a gente vai encerrando a aula de hoje. Eu peço que vocês coloquem dúvidas nos fóruns, participem no fórum, expressem a opinião de vocês e sigam aí no Instagram, beleza? Um abraço para todos. Valeu!